Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Convido o nosso irmão, presbítero Givaldo, que faça uma oração a Deus de adoração. Meu irmão. Senhor Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus poderoso, Deus amável, Deus cuidador, Deus bondoso, caridoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que na dimensão da sua grandeza olha por nós e coloca do Senhor em nós, para que possamos te adorar, Senhor Deus, para que pudéssemos estar perto de ti, Senhor Deus. Amém. E nos dá o teu santo Filho Jesus, aquele que morreu cravado na cruz, para nos dar, Senhor Deus, condição de termos acesso a ti, Senhor Deus. Muito obrigado por isso e te adoramos por isso também, Senhor Deus. O que nos compete é te adorar, é te louvar, é dizer santo, santo, santo seja o teu nome, Senhor Deus. E te pedimos que o Senhor não nos deixe falar simplesmente com vãs palavras, mas além dos nossos corações cheios e felizes e alegres pelo privilégio de te glorificar e te adorar, Senhor Deus, que venhamos fazer também com as nossas vidas, Senhor Deus, que é esse o culto agradável, Senhor. Queremos te pedir agora nesse santo momento, Senhor Deus, que tu nos instrua com tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor esvazie a nós mesmos, a cada um de nós, Senhor Deus, tirando o que é de nós e colocando o que é de ti, Senhor, para que possamos ser instruídos pela tua palavra, como eu disse, para que possamos, através das orações, falar contigo, Senhor Deus, te pedir, te agradecer, te rogar, Senhor Deus, para que os cânticos que sejam cantados, sejam cânticos que saiam dos nossos corações de alegria, Senhor Deus, e de verdade, para que teu nome seja adorado, Senhor Deus, com as nossas vidas, com as nossas línguas e bocas, para que não só as nossas vidas estejam derramadas diante de ti, Senhor Deus, mas tudo que há ao nosso redor, Senhor, as nossas famílias, tudo que seja, que pertence a ti, Senhor Deus, que seja para ti. Em nome de Jesus, nos conduz em adoração. É o que te pedimos e te adoramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, cantemos ao Senhor, Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir. Pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios
do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Tendo sido chamados pelo Senhor e respondendo ao seu chamado, não temos como prosseguir diante dele, uma vez que a sua lei nos chama ao arrependimento. Então, Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 17, o Senhor Deus nos chama à contrição. Êxodo 20, do 1 ao 17, diz o Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus, ou sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nesse momento, cada um de parte, oraremos ao Senhor, confessando os nossos pecados, e em seguida, reverendo o Filho estará nos conduzindo, dirigindo em oração de contrição e arrependimento e, por fim, gratidão. Oremos, pois. Senhor Deus, santo e temível, ao ler a Tua palavra, a Tua lei, percebemos, Senhor, que temos pecado contra Ti, não temos muitas vezes Te dado a honra devida, muitas vezes temos pecado contra o nosso próximo e até contra nós mesmos, Senhor. Por isso, confessamos a Ti os nossos pecados, porque o Senhor perdoa esses pecados. O Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que atenta e tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos segundo a Tua santa palavra, para que possamos voltar a cada domingo, Senhor, mais santos, mais parecidos contigo, Senhor. Que a palavra do Evangelho transforme e cresça e cada vez mais progrida em nossa vida. É no nome de Cristo que nós choramos gratos pelo perdão dos pecados. Amém. Amém. Santos irmãos, 1 João, capítulo 1, verso de número 9, ouvi o que o Senhor declara acerca daquele que confessa os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, certos do perdão de Deus, cantemos alegres ao Senhor
o cântico, o salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com o escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nessa lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem, pois um tempo fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda a sua folhagem, bem-sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação dos justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos se perecerá. Amém. Outra vez na palavra do Senhor, agora em Levítico, capítulo 27, verso de número 30. É o momento em que consagramos as nossas vidas, os nossos bens, tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. Levítico 27, verso de número 30, diz a Sagrada Escritura: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pés, irmãos, e vamos então entoar o cântico Rei das Nações. E enquanto fazemos isso, aqueles que vieram preparados, se prepararam adequadamente para dizimar e ofertar, podem fazer isso no gasofilácio. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos a isso, e isso é privilégio e dever dos membros dessa igreja. Cantemos ao Senhor.
pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Convido o nosso irmão, diácono Djalma Júnior, para orar ao Senhor, agradecendo por esse momento de dedicação. Santíssimo Deus, maravilhoso, bondoso e soberano Pai, nós te damos graça, Senhor, por quem Tu és, um Deus infinito em todo o seu ser, e é o único digno de toda honra, glória, louvor, adoração e gratidão. Nesse momento do culto, Pai, um momento muito especial, onde nós trazemos aqui nossos dízimos e ofertas com nosso coração quebrantado e reconhecendo, Senhor, que não trouxemos nada aqui para este mundo e coisa alguma nós levamos. Então, Pai, tudo te pertence. Nos dá, Pai, um coração grato, nos dá, Pai, um coração desejoso de estar na Tua santa presença e devolvendo aquilo que é Teu. Por isso, Pai, nós também suplicamos o Senhor dê sabedoria ao conselho desta igreja, que esses dízimos e ofertas, Pai, que foram depositados aqui, sejam usadas tão somente para a honra e glória do Senhor. E é em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, enquanto lemos Mateus, capítulo 7, do verso 3 ao verso 19, nos preparando para ouvirmos a palavra do Senhor, a exposição da sua lei, a exposição da sua vontade. Mateus 7, do verso 3 ao verso 19. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, os dilacerem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta,
e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos ou frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém. Vamos mais uma vez nos colocar de pés enquanto nós cantamos Salmo de número 42 e em seguida Salmo de número 11. E então o reverendo Fábio Filho está com a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Coça, suspira no rio, bebê. A minha alma suspira por ti, ó meu Deus. Tu Deus vivo, minha alma tem sede de Deus. Quando perante Ele estarei. Dia e noite, meu choro tem sido meu pão, pois a mim dizem sempre: teu Deus onde está? Destas coisas me lembro e minha alma em mim se derrama de como eu passava com o povo, conduzindo a casa de Deus. Entre gritos alegres e o povo a louvar, caminhava em festa com a multidão, porque estás abatido, ó minha alma, porque dentro em mim perturbada estás. Pois ainda, ó meu Deus, meu auxílio louvor, hei de dar, ó minha alma, espera em Deus. Sinto dentro de mim abatido meu ser, e no monte Hermonde te lembro, nas terras do Jordão, no outeiro em Mizar. Um abismo está, outro abismo a chamar, ao fragor das tuas águas em queda correr. Tuas ondas e vagas passaram, Senhor, todas elas cobriram meu ser. Mas de dia o Senhor concedeu-me mercê, e de noite comigo está seu louvor. Uma vez ao Senhor da minha vida orarei, digo a Deus minha rocha, porque te olvidaste e me tens esquecido, Senhor. Porque hei de andar em lamento e opressão, sobre a mão de inimigo
Porque estás, ó minha alma, batida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma, mantém, pois meu auxílio e meu Deus é o Senhor. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, esteja pronto o arco à mão, para as ocultas disparar no justo de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Já vê para chover, fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. O justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Os irmãos podem sentar. Quero convidar que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo número 4. Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao 34. Dando prosseguimento ao nosso culto, ao Senhor, exposição da palavra. Prazer de estarmos na presença de Deus, podendo ler, ouvir as Escrituras, orar as Escrituras e cantar as Escrituras. E nesse momento também teremos a exposição da Santa Palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao 34, diz assim a Santa Palavra do Senhor. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos?
é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Oremos ao Senhor, para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, nesse momento, Senhor, queremos clamar que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra em nossos corações. Traz, Senhor, o entendimento, que possamos estar vivendo segundo o Teu reino, para que assim a Tua palavra seja viva e eficaz, para que, Senhor, a alegria que nós temos no crescimento do reino de Deus seja demonstrado naquilo o que o Senhor faz em nossas vidas. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. De grão em grão, a galinha enche o papo. Todos nós conhecemos essa metáfora, essa comparação, sabemos o que ela significa. Ela pode ter uma interpretação cabível diante da situação. Talvez alguém que esteja querendo comer tudo de uma vez só, diz, calma, você vai comendo aos poucos, você consegue. Ou talvez que se você começar a juntar as coisas, logo você vai estar cheio e com reservas. Ou que talvez a sua satisfação não seja na primeira vez, mas depois de várias vezes, tentando, e chegando ao tal objetivo. As parábolas eram um recurso usado pelo próprio Cristo, e ele ensinava por meio de parábolas. Nós, aqui no texto de Marcos, capítulo 4, estamos numa exposição nesse livro, e se você tem acompanhado, você tem visto que aqui, desde o início desse capítulo, o Senhor vem trazendo algumas parábolas. Já passamos pela parábola do semeador. O Senhor explica essa parábola, a parábola da candeia. Na última semana que expomos aqui em Marcos, vimos a parábola da semente. Hoje estamos, então, diante da parábola do grão de mostarda. Cristo, ele trazia, então, algumas referências para que se pudessem entender as verdades do Evangelho. E quando Cristo estava falando das parábolas, ele estava querendo evidenciar algo muito importante. E é algo que o Evangelho de Cristo deve ser visto. As Escrituras devem ser vistas. Inclusive, aquilo que Cristo faz deve ser visto a partir dessa perspectiva. Se você prestar bem atenção, o Senhor, então, ele começa a trazer algumas explicações para os seus discípulos. E no versículo 11, quando ele vai explicar, ele diz assim: ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ele está falando algo a respeito de um reino, do reino de Deus. No versículo 26, novamente, Cristo ele vai trazer essa ênfase. Ele diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Essas parábolas Cristo estava, então, trazendo para os seus ouvintes, para que eles tivessem um entendimento, ou pudessem compreender aquilo que estava acontecendo. O reino de Deus é chegado.
Cristo então vem. E Cristo estava mostrando para eles, querendo que eles entendessem que já estava sendo cumprido tudo aquilo que estava sendo prometido no Antigo Testamento, e que eles poderiam perceber as ênfases das promessas veterotestamentárias naquele momento. Naquele momento, o reino de Deus estava então na terra. Algo ímpar estava acontecendo. Se você se lembrar do início da nossa exposição em Marcos, no capítulo 1, no versículo 9 ao versículo 11, na hora do batismo de Cristo, no versículo 11 diz que uma voz foi ouvida dos céus dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Naquele momento o céu se rasga, o Espírito Santo então desce como pomba em cima, sobre Cristo. E naquele momento então ele inicia o seu ministério. O céu se rasga, o reino de Deus é real. E nessas parábolas Cristo estava mostrando para eles: o reino chegou, o rei está no nosso meio. Eu sou o rei. Cristo estava se apresentando para o seu povo para que eles pudessem então conhecer. E Cristo estava explicando para eles como era esse reino. Você vê que muitas vezes nós buscamos saber como é o reino de Deus, como será no céu. Imaginamos coisas que vão além das Escrituras. E as coisas que estão na frente dos nossos olhos, as verdades presentes que devemos experimentar e vivermos, muitas vezes nós não nos apercebemos. No entanto, Cristo, por meio da sua palavra, Ele nos mostra e nos faz entender. Aqui esse texto, ele vai falar um pouco do modo de crescimento desse reino. Como é que o reino de Deus cresce na terra? Como é que o reino de Deus ele avança? Que tipo de crescimento é esse? E é o que nós vamos ver. Que há uma alegria no crescimento. Mesmo ele sendo pequeno, mas ele é contínuo. O crescimento do reino de Deus é contínuo e é demonstrado no estilo de pregação de Cristo. Nós veremos isso então em algumas partes. A primeira parte nós veremos a alegria no crescimento contínuo do reino. A segunda parte nós veremos que existe uma conexão entre um menor grão e uma grande árvore. E por último, nós veremos então o estilo de pregação de Cristo, onde traz o crescimento desse reino e desse evangelho. Então nós veremos o crescimento pequeno e contínuo demonstrado na pregação do nosso Senhor. Aqui no texto que nós estamos diante dele, no versículo número 30, ele vai trazer para nós justamente essa parábola. E novamente Cristo ele vai iniciar mais uma parábola nessa sequência de ensinamentos dele. E ele diz assim, acompanhe por favor, Marcos 4, versículo 30. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? O Senhor então vai mostrar para que eles compreendessem. Ele fala: olha, com que se assemelha o reino de Deus? Com que se parece o reino de Deus? O que é que você pensa? Como o reino de Deus ele pode ser presente? Qual vai ser a parábola que eu vou apresentar para vocês? O Senhor então ele vai trazer o grão de mostarda. Ele vai dizer: olha, é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. A palavra dita aqui traz para nós uma figura onde um pequeno grão pode então se tornar algo grande.
E nesse contexto que Cristo já estava dizendo para eles, olha, a parábola do semeador, semear a palavra. Aquele que semeia em um solo frutífero vai trazer. A última parábola da semente, que nós não sabemos como, nem quando, nem podemos ver como esse crescimento é real. Agora ele está trazendo para nós que algo aparentemente pequeno pode trazer um crescimento enorme, a ponto de poderem descansar debaixo dessa árvore. Você consegue, como muitas vezes olhamos para o Evangelho, ou algumas ênfases dadas dentro das Escrituras, muitas vezes não queremos seguir, dizemos, é só isso, é só um detalhe, isso não é tão importante. Meus irmãos, a pequena semente do Evangelho, plantada em um coração, ela pode trazer frutos frondosos e grandiosos. E antes de adentrarmos essa parábola, eu quero que você entenda em que consiste o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo consiste em que todo homem caiu em pecado juntamente com Adão. Todos os homens são pecadores. E diante disso, todos nós, sem exceção, merecíamos sofrer a ira eterna no inferno. Mas Deus, sendo bondoso e rico em misericórdia, Ele olhou para a nossa situação e se compadeceu de nós, enviando o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar, derramar o seu sangue para nos salvar e assim termos esperança de uma nova vida, de sermos salvos, mesmo sem merecermos. E por isso essa verdade do Evangelho, esse grão sendo plantado em um coração, comparado a outras hortaliças, um pé de mostarda ele pode chegar a 3 a 4 metros de altura. É algo grandioso na vida de alguém, quando a semente do Evangelho é plantada no coração e ela frutifica e cresce. O crescimento do reino de Deus, meus irmãos, sempre começou com um grupo pequeno e modesto de discípulos, mas depois alcançou toda a terra. É algo grandioso. Hoje nós podemos ver como o crescimento do Evangelho, mesmo sendo pequeno e contínuo, estamos aqui hoje, debaixo dessa bela árvore, tendo repouso e descanso. Por isso, se achegue, descanse em Cristo. Este é o reino de Deus. É o que Cristo fala. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mesmo diante daquilo que merecíamos, Ele não deu aquilo que nós merecíamos. Ele tomou para si e nos deu então. Por isso, não se desencorajem no início da sua fé, em um começo humilde, em um pequeno trabalho, um efeito acumulado de muitos pequenos esforços pode gerar resultados surpreendentes. Isso não é coach. Isso é demonstração de que Deus ele age no meio do seu povo.
e que a palavra ela é real e eficaz. 50 anos atrás, iniciava-se então um trabalho aqui nessa cidade. Irmãos que possivelmente já não estão aqui, estamos aqui hoje, debaixo do Evangelho pregado e vivido por muitos. E isso, meus irmãos, é motivo para nós olharmos e termos alegria no Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, Ele demonstra para nós verdades. Eu quero que você abra para nós entendermos um pouco que o uso de parábolas não era algo novo no meio do povo de Israel. Abra, por favor, a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 17. No versículo 1 e versículo 2 do profeta Ezequiel diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Logo depois, no versículo 22 ao versículo 24, diz assim: Assim diz o Senhor Deus: Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos. Cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e levei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Essa linguagem aqui, na profecia de Ezequiel, na parábola usada, tem algumas inferências e linguagens muito parecidas com a linguagem trazida aqui na parábola do grão de mostarda. Mesma ideia presente em parábolas diferentes. Para que eles entendessem então como seria o crescimento do reino e que haveria descanso para a criação, para nós, debaixo dessa árvore frondosa. A linguagem de árvore é muito presente nas Escrituras. A árvore da vida no Éden. Na cidade celestial haverá uma árvore. Salmo 1, nós cantamos, que é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. As Escrituras, ela repete várias vezes para que eles compreendessem o modo de agir desse Deus, para que eles entendessem que o reino de Deus veio então para progredir, trazer descanso e repouso e alívio para o povo de Deus. A promessa do Evangelho, meus irmãos, queridos ouvintes, é que o Evangelho traz esperança, traz alívio, traz salvação e traz redenção. Por isso o Evangelho ele é motivo de alegria. E existe essa ligação nessa parábola, que é a segunda parte que nós vamos ver, entre um pequeno grão e uma grande árvore. O começo do reino de Deus sendo apresentado aqui,
a vinda do Messias. Ele foi rejeitado. Mas quando você vê a consumação, a glória de Cristo futura, onde Ele está hoje nos céus, todos os anjos cantando, Santo, Santo, Santo. Por isso, entenda, a ênfase do Evangelho de Deus, para a propagação do Evangelho, não deve ser medida de acordo com o crescimento em números. Estarmos com os bancos cheios, temos que derrubar esse local de culto para mais pessoas cultuarem aqui. Isso não é medida para o crescimento do reino de Deus. Sabe como nós medimos o crescimento do reino de Deus? Quando o Evangelho traz descanso na alma. Quando o Evangelho traz esperança aos corações. Quando o Evangelho traz mudança de vida. Quando as pessoas se voltam para Cristo. E então os seus medos, as suas angústias, são amparadas por meio desse Evangelho. Quando toda a sorte e todos acham repouso e guarida no Evangelho de Cristo. Por isso, o reino de Deus, ele não veio em todo o seu esplendor na sua primeira vinda. Cristo estava demonstrando que o Evangelho é simples, que ser cristão é algo simples, é crermos nele e vivermos para ele, em aflições. O Evangelho deve ser real em nossas vidas. Mas entenda, a segunda vinda do Senhor será comparada a uma grande árvore, onde todos buscarão proteção e abrigo. Por isso, já faça isso desde hoje. Busque proteção e abrigo nesse Deus. Os salmos falam muito disso. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. Fala que nós temos um Deus que não dormite nem dorme, Ele é quem nos guarda. 1.000 cairão, 10.000 cairão, mas tu não serás atingido. O Evangelho é algo que deve ser extremamente edificante, extremamente prazeroso, algo que pessoas simples entendem de maneira simples e vivem de maneira simples. E quando eu falo simplicidade, não é estilo de vida, mas o Evangelho sendo real e prático nas nossas vidas. Quando andamos, comemos, bebemos, nos vestimos, pensamos, andamos, conversamos, lemos, assistimos, em tudo aquilo que nos é posto para fazer, vivamos segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, entenda, que uma vez que esse pequeno grão é semeado no coração de alguém, e o próprio Senhor faz frutificar, você vai achar proteção e abrigo no Evangelho. E assim que o nosso Senhor, Ele se revelou. E entenda que Cristo estava demonstrando de uma maneira prática, usando linguagem que já era comum ao povo de Israel, usando as parábolas, inclusive linguagem parecida da profecia de Ezequiel e dentre outras profecias que nós já citamos aqui, até o texto de Marcos 4. A grande dificuldade é que o povo de Israel não enxergava, é porque eles não conheciam a verdade do Evangelho, eles não conheciam as Escrituras, eles não conseguiam entender.
E o versículo 33 e o versículo 34 vai trazer para nós o motivo de Jesus ensinar por parábolas. Diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia, segundo a capacidade dos ouvintes. Você consegue perceber que Cristo ele estava pregando e ele olhava e via os ouvintes que estavam ali, e a preocupação deles, olha, eu vou falar segundo a capacidade deles, para que o Evangelho fosse, então, presente na vida deles. Cristo, quando ele pregou, olharam para ele e disseram: o que é isso? Que tipo de ensinamento é esse? Veja o que diz Marcos capítulo 1, versículo 22. Diz assim, Marcos 1, 22. Ele estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum, e dizem assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Cristo ensinava, e as pessoas olhavam e disseram: que coisa maravilhosa é essa? Não é como aqueles outros, é algo diferente a maneira como o Evangelho tem sido demonstrado pela vida dele, como ele tem pregado. E aqui Cristo olhava segundo a capacidade dos ouvintes. E esse tipo de pregação, curta e direta, simples, objetiva, não é algo que agrada a todos. Porque muitas vezes, muitos querem ouvir aquilo que desejam, que amasseia o ego, ou que vai dizer: vai dar tudo certo, vai ser uma maravilha, as coisas vão melhorar. Será que vão? Será que é isso que Cristo realmente orienta? E o Evangelho que Cristo diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aquela parte do Evangelho que Cristo diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas o Senhor fala: eu estou convosco. Por isso, sabe o que muitas vezes acontece com esse tipo de pregação em verdade? Abra, por favor, sua Bíblia em João capítulo 16. Do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Aqueles que não gostam de ouvir tal estilo de pregação como Cristo fez, verdades, arrependimento, mudança de vida, salvação em Cristo não por obras, onde não é o nosso ego que é inflado, mas sim o nosso Deus. É isso que há quando há rejeição do Evangelho, perseguição, rejeição. E por isso, Cristo ele deixou muito claro: esse tipo de pregação não é convencional, não é o que as pessoas querem ouvir e nem desejam. Mas esse tipo de pregação de verdade, que traz esperança, proteção, abrigo e a esperança de vida e de vida eterna em Cristo. Cristo, então, ele usa
um método distinto de pregação daquilo que estava acontecendo no seu período. Ele não pregava como os escribas, como os fariseus. Em Mateus capítulo 7, no versículo 28 e 29, éramos para ter lido na liturgia, no entanto eu errei na digitação. Era para termos lido do versículo 13 ao 29, no entanto lemos do 3 ao 19. O versículo 28 e 29 diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse primeiro sermão é o Sermão do Monte, onde as pessoas lembram do Sermão do Monte e só querem lembrar da parte que diz assim: bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram porque serão consolados, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Isso faz parte da introdução do sermão. Mas foi nesse sermão que Cristo também disse: vocês são a luz do mundo. Eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. É quando Cristo diz: olha, vocês ouviram que é errado matar, mas se você sentir ódio no seu coração, você já matou o seu irmão. Algo interno. Ele fala: vocês ouviram não adulterarás? Se você no seu coração olhar para uma mulher ou outra pessoa com desejo impuro, você já pecou. Se você fez um juramento ao Senhor ou fez um voto, você deve cumprir. Não jure por aquilo que não deve ser jurado. Não seja vingativo. Ame ao seu próximo. Quando Jesus diz: olha, se guarde de exercer sua justiça diante dos homens. Pare de querer ser visto por eles. Porque se você quiser ter o louvor dos homens, você não vai ter o galardão celestial. O Senhor diz: olha, vocês devem orar assim. É quando o Senhor ensina a oração dominical, a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele mostra o grande tesouro, dizendo: olha, o grande tesouro está no céu. Ele diz: não sirva a dois senhores. Não tem como você servir a Deus ou às riquezas. O juízo temerário. Não dá aquilo que é santo para os ímpios. O Senhor Jesus Cristo, nesse sermão, ele confronta e confronta e confronta os pecados. Mas não é um confronto para destruir o pecador ou deixar ele sem esperança. Muito pelo contrário. É para que diante desse confronto você entenda que é melhor você submeter a Cristo, se voltar a Ele. Jesus explicava as suas parábolas para que as pessoas se maravilhassem de sua doutrina e para que houvesse então esperança de salvação e para que o reino de Deus fosse presente e real na vida das pessoas. Outro texto que eu quero pedir que você abra é o texto de Atos, capítulo 7. Versículo de número 51. Diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Jesus estava mostrando então que o grande problema daqueles líderes não entenderem e compreenderem era o mesmo problema que aconteceu
desde os primeiros tempos. Dura cerviz. Tinha a marca, o sinal da aliança por meio da circuncisão, mas o seu coração não tinha sido transformado. Era somente pelo ritual, somente a parte externa. E eu não estou querendo dizer que não é importante o fato do sinal externo da aliança. Mas eu estou querendo deixar algo claro. Não é o sinal externo da aliança que traz salvação. Não é o batismo que traz salvação. Não é a circuncisão que traz salvação. O que traz salvação é o evangelho presente e transformando o coração. E isso é externado por meio do batismo. Por isso, o crescimento do evangelho. O evangelho, ele progride por meio da pregação da palavra do Senhor. Nós lemos também na liturgia 1 Coríntios 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos, entenda, Cristo, ele fala com o seu povo por meio da sua palavra, por meio das escrituras. Não tem outro meio. Não é um anjo que vai descer e lhe dizer nada. Não é nenhum profeta que vai trazer uma revelação sobre a sua vida. Não são novidades. É a palavra, somente a palavra. Ela é suficiente para que então o evangelho traga para nós a esperança de proteção e de salvação. Por isso, não existe coisa melhor de vivermos como um povo de Deus, nos aproximando da palavra. Por isso, meus irmãos, é extremamente importante que durante o culto leamos a palavra, cantemos a palavra, oremos a palavra, que a palavra seja pregada. Que em suas casas vocês leiam a palavra, cantem a palavra e orem a palavra. Que essa semente do evangelho e isso que você tem sentido nesses momentos vindo à casa do Senhor, para que o evangelho também seja frondoso no seu lar. E aqueles que estão debaixo do seu lar achem proteção e abrigo, não em você, não no conforto, não da despensa cheia, mas que eles achem proteção e abrigo no evangelho. E que assim possamos viver. E que assim, meus irmãos, possamos crescer o nosso conhecimento no nosso Senhor e vivermos segundo o evangelho. E para encerrarmos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Apocalipse. Capítulo 22. No versículo 1 ao versículo 5 diz assim: a visão do reino de Deus, o Senhor estava tentando explicar para eles, por meio de uma parábola, para que eles compreendessem. A visão de João vai falar então sobre o reino de Deus, dizendo o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 14 ao 16 diz assim: bem-aventurados
aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aqueles que vestem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro têm direito à árvore da vida. A árvore, então, que traz cura e esperança, onde não vai haver mais maldição. Por isso, se lembre que o Evangelho cresça e progrida na sua vida, cada vez mais e mais, e que ela seja real, e que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém? Nesse momento eu quero convidar que você se coloque de pé para cantarmos ao Senhor mais um salmo. Senhor é a terra e a sua plenitude, do mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Pois subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, e buscam a face do Deus de Jacó. Igreja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te render graças, porque o Senhor é bondoso para conosco. Te damos graças, Senhor, pelo Evangelho, por estarmos, Senhor, debaixo dessa proteção e desse cuidado. Senhor,
que isso possa estender a outros, Senhor. Que haja, Senhor, conversão, arrependimento e cada vez mais a pregação da Tua palavra possa nos alcançar e alcançar outros. Nos dá uma semana na Tua presença. Nos traz logo mais, Senhor, no próximo domingo para Te adorarmos. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebeis, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente.